Nosso recorte hoje é a medição do analfabetismo funcional. Sim, o analfabetismo funcional pode ser medido. Tá? As medições que eu vou comentar aqui nós temos medições regionais, nacional e internacional. Tá? E mais ou menos todas confirmam, tudo caminha para a confirmação da nossa vivência. Nós temos vivência de encontrar analfabeto funcional diariamente, inclusive entre as pessoas ditas intelectualizadas. Tá? Entre os universitários, é assustador o nosso encontro com um advogado que não sabe advogar, que não sabe escrever, que não sabe falar, que não sabe interpretar um fato. Tá? Com um engenheiro que não sabe fazer conta. Com um contador que não sabe organizar coisas. Tudo funcional, gente buscando tarefinha, tal, esse tipo de coisa, inclusive entre os altamente escolarizados. E essa vivência ninguém deixou, ninguém escapou desses encontros malditos. E as medições confirmam, e mais do que confirmar, mostram que o gargalo é muito fundo. Há um processo muito grande, endêmico, enraizado de burrice no Brasil. Nós somos um país de burros, não é a opinião do Vicente, são fatos. Vamos começar a ver, comprovados aí pelas medições. Vamos ver assim, algumas instituições ou programas que fazem medições do índice de analfabetismo funcional. Muitas vezes eles fazem a medição pelo aspecto do letramento, tá? Qual que é o grau de letramento, tá? A partir disso você infere os iletrados, evidentemente, tá? E faz comparações. A coisa é feia, tá, gente? É feia mesmo. A gente está falando aqui, evidentemente, de uma medição de letramento no sentido propriamente textual, mas disso aqui depois você tira a referência para os sentidos mais amplos dessa maldição chamada analfabetismo funcional. Vamos ver assim, o mais famoso e internacional é o PISA, Programa Internacional de Avaliação de Alunos, tá? Que o Brasil faz parte, tá? Temos também o The Learning Curve, o INAF, que é o Índice Nacional de Alfabetização Funcional, que é do Instituto Paulo Montenegro, e temos aqui em São Paulo o SARESP. O PISA, eu tenho um pouco de gargalinho com o PISA na definição deles de analfabetismo, de alfabetização, de letramento, mas mesmo assim os dados estatísticos são bons. O PISA diz que letramento em leitura refere-se à compreensão e utilização dos textos escritos, bem como a capacidade de contato com estes, suscitar a reflexão e envolvimento, a fim de alcançar um objetivo, desenvolver conhecimento e potencial, assim como participar da sociedade. Participar da sociedade, desenvolver conhecimento e potencial. Tá? E participar da sociedade, colocou tudo como adições. Ok, nada tão grave, nós participamos da sociedade, nós somos seres sociais, devemos andar, mas existe um espírito aqui excessivamente de ética cidadã, que é o pensamento contemporâneo, que está aí, etc. Eu sigo uma tradição clássica em que o letramento tem por primeiro uma função de existência. A dimensão propriamente existencial do ser primeiro. Isso não é alcançado aí pela coloquialidade, pela contemporaneidade, mais precisamente falando, tá? Enfim, só faço esse tipo de comentário, tá? E que, enfim, dá para pensar esse tema dentro de uma perspectiva mais ampla. Tá? Que eu, por exemplo, proponho. Tá? Mas, enfim, de qualquer forma, o PISA faz um trabalho muito importante, muito bom. Tá? E ele tem mais ou menos 8 níveis de gradação pelas competências do letramento. Tá? É um pouco difícil trabalhar com essas camadas, desses níveis do PISA, porque são 8, mas eles têm um que é um A, um B, depois não tem um que é abaixo. Então, assim, algumas vezes você vai falar no nível 2, mas nível 2 é 4. Então, assim, são 8 estratos. Mas tem um 0, tem um A, um B, enfim, isso às vezes gera uma confusão. Tá? Então, tem que fazer umas adequações. Mas o que acontece? Em 2015, eu estou usando, já teve PISA de lá para cá, tá? Mas eu uso de 2015 porque está mais consolidado, as críticas, os comentários, as pessoas já falaram mais. Eu vou usar o da 2015. Em 2015,
de 70 países que participaram, tá? 70 países que participaram, o Brasil ficou no número 59. Tem PISA de letramento, de leitura, tem PISA de matemática, tem de ciência. Estou limitado à leitura. Tá? Nós ficamos no número 59 entre 70. Ou seja, rabeirão, né? Primeiro ficou Singapura, Hong Kong e Canadá. Tá? E aí você verifica o seguinte, em 8 níveis, pouco mais de 40% dos estudantes brasileiros atingiram pelo menos o nível 4 da escala de letramento mínimo. Esse 59 é pouco mais, quer dizer, 40,01. É pouco mais de 40 mesmo, é um pouquinho. Tá? Então o que acontece? Pelo PISA, praticamente 60% dos nossos alunos, dos nossos estudantes, são analfabetos funcionais. Estão fazendo operaçãozinha, como texto, por memória operacional, por ato material, sem entender o que está fazendo. É só assim memorização, passa lá, faz isso, é reação. Não use inteligência. É isso mesmo. Só para funcionar sem significar, 60%. É grave a coisa, muito grave. Se 40% fosse analfabeto, pelo menos a maioria estava andando. Né? Então assim, mas o que é muito grave ainda? Dentro desses 8 estratos, você tem então assim, 40% ultrapassa a barreira maldita, tá? 40%. Mas que chega no nível efetivo da proficiência plena, que é o gozo pleno da proficiência, que domina qualquer esse tipo de discurso, que sabe dar sentido, que sabe dar propriedade, que sabe ver conteúdo, forma, estilo, e maneja as diferentes situações intelectuais, é 0,14 centésimos. Sim. É 0,14% da população, tá? Deve ter, vê bem, aqui não é o índice da população, é o índice dos estudantes, mas você tira uma referência disso. Mas 0,14 é muito baixo. Isso pode ser baixo mesmo em países muito desenvolvidos, na Alemanha, nos Estados Unidos, pode ser 3, 4%, que é baixo mesmo. O nível de pessoas efetivamente, intelectualmente potentes é baixo. Mas entre 3 e 4% e 0,14% é assim, é gigantesco. Então assim, a situação é muito grave. Tá? O PISA vem sendo feito sistematicamente, a posição do Brasil melhora um pouquinho, baixa um pouquinho. É uma manutenção, grosso modo, de um estado crônico de burrice. Tá? A coisa é grave mesmo. Tá? E o PISA tem uma questão curiosa, que ele também faz por estado. No Brasil, os estados melhor avaliados pelo PISA são Espírito Santo, Paraná e Minas Gerais. E os piores são Tocantins, Bahia e Alagoas. Para você ter uma diferença, ver um grau de diferença entre os estados, no Espírito Santo, 60% tem letramento mínimo, está bem acima da nossa média, tá? E que é 40%. Tá? E aí o que acontece? E no Alagoas, que é o pior, 25% tem o letramento mínimo, tá? 25% tem o letramento mínimo, tá? Ou seja, muito abaixo. Tá? Você vai vendo o disparate entre 60% de letramento mínimo e 40% de analfabetos funcionais, há um estado, por exemplo, como Alagoas, que 75% é analfabeto funcional. Olha o grande gap que dá dentro do Brasil mesmo. No Learning Curve, tá? Que apura 40 países, tá? O Brasil ficou na posição 39 de 40. Nós só ficamos melhorzinho que a Indonésia. Então os campeões lá no Learning Curve são Singapura, Hong Kong e Finlândia. O Canadá, que é a posição 3 do PISA, fica em 5 do Learning Curve, que mostra que são exames razoavelmente confiáveis. Você tá entendendo? E olha só, no PISA, Singapura, Hong Kong, Canadá. No Learning Curve, Singapura, Hong Kong e Finlândia. Só que o Canadá está na 5ª posição. Então assim, você vê que chega mais ou menos ao mesmo lugar, tá? Dando uma validade. Nós temos... coisa é feia, gente. Coisa é feia, nós somos um país de burros. Essa é a realidade mesmo. Temos o INAF, que é o Índice Nacional de Alfabetização Funcional do Trabalho do Instituto Paulo Montenegro.
É uma questão difícil de trabalhar com eles, tá? Uma coisa um pouco tinhosa. Eles tinham 4 camadas para apurar o analfabeto funcional. E se estivesse nas 2 primeiras camadas, tá? Que é o analfabeto propriamente dito, óbvio, e o rudimentar era analfabeto funcional. E depois tinha, né, outras 2, tá? Que aí seria alfabetizado. Mudaram a sistemática faz alguns poucos anos. E aí criaram uma figura elementar. Tipo, e aí entre você dizer no critério que as 2 primeiras camadas são analfabeto funcional, mas a elementar que virou agora, se também for elementar, já é alfabetizado. Isso dá distorções muito grandes. Se você vê a nova tabela, tá, você chega a uma situação que os analfabetos funcionais no Brasil seriam 29%, e 71% seriam alfabetizados funcionalmente. Porque mudou o critério, você está entendendo? Ameniza um pouco a situação brasileira, mas discrepa dos dados, você está entendendo? Discrepa dos dados internacionais, discrepa da vivência prática. Para você ver como se discrepa, na nova sistemática deles, 4% dos analfabetos, 4% dos universitários serão analfabeto funcional, que discrepa da evidência aí. Só no mercado de advogados que eu conheço, porque eu milito nesse meio, disse, olha, se menos de metade for analfabeto funcional, olha, é o seguinte, já é um troço, entendeu? Agora está dizendo que é 4. Só que aí tem aquele trocadilho, porque ele criou aquela figura da alfabetização elementar, como se a elementar já superasse o analfabetismo funcional. Se jogar elementar também seria mais de 25%. Daí, por este exame, chegaria a uma situação que analfabeto funcional seria 29% dos universitários. Que é gravíssimo. É gravíssimo. É gravíssimo demais. Eu acho o exame do INAF meio estranho, entendeu? Eu não gosto dele, entendeu? Mas enfim, aí tem um outro sistema da Saresp, que é aqui do estado de São Paulo, é oficial do estado de São Paulo. Tá? É o dado oficial, que bate muito mais propriamente com a realidade das avaliações internacionais. Tá? Olha só, na Saresp, que é o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, em 2018, 45% dos alunos do nono ano, não sabiam identificar a finalidade de um texto. Não está dizendo que ele não sabe tecer interpretações, que ele não sabe objetar, que ele não sabe sintetizar esse texto com outra coisa. Está dizendo que não sabe identificar a finalidade, para que serve. Então assim, o negócio é grave. A gente já sabe que isso é grave, tá entendendo? Mas na hora que chega o exame, ó, tá aqui, ó. Você tá entendendo? Sabe? Então o que acontece? A situação tem que ser vista com realidade, mas é gravíssima. Nós somos um país de burros, burrice, falta de inteligência, nesse sentido mesmo, não desenvolvimento da humanidade, no sentido da condição de ser humano. O que nos faz efetivamente humano é a capacidade de pensar, de refletir, de deliberar, de fazer ponderações interpretativas. Tá? Então assim, a coisa é muito feia e tem um patamar existencial gravíssimo. Eu milito com advogados, cara. O que é isso, cara? É coisa assim, do assunto não tem começo, não tem meio, não tem fim, ele dá um giro, e aí tá todo mundo querendo ser servil, cara. Não quer ter posição. Advogados são pessoas que postulam direito, tem que saber fazer estratégia, tem que saber articular palavra exímio na linguagem. Eles não têm linguagem. Assim, é febre de 42 graus no corpo brasileiro. 42. Ah, mas já está 30 anos tendo febre, 40 anos tendo febre. Perfeito, mas continua febril. Né? Então, essa é a questão. Tem uma infecção matando a gente, que é a infecção de burrice. Então, essa é a situação. Tem muita perspectiva de solução, não, viu? Infelizmente, imediatista não tem, não. Soluções existem individualmente. Tá? Obrigado.